Só para te avisar, estou a pôr isto a gravar. Tens que me pedir o meu consentimento. Então, por isso, basta ter o teu consentimento verbal. Eu consinto. Muito bem, pronto. Agora finalmente já temos o teu consentimento. Exato. Pronto, olha, isto a gente pode começar de uma forma qualquer, porque isto aqui é uma conversa só entre nós os dois, o Sr. Z e o Sr. W, que hoje é o seu aniversário. Portanto, toca a dar parabéns. Espera aí. Para quem não nos está a ver, que é o normal, que isto é um podcast, eu estou a fazer com as duas mãos um sinal de V de vitória e em movimentos circulares. E ainda para agravamento desta situação, o Sr. W está onde? Exatamente? No Luxemburgo, precisamente parado no meio da autoestrada. Pronto, portanto, isto Exato. quando Mas há. tenho o ar quente ligado, portanto não se está mal. Ainda bem, e estás sentado, não é? Portanto, não estás a empurrar o carro. Sentado também está bom assim, sim. Ah, Estou pá. sentadinho, está tudo bem. Portanto, isto quando há vontade, tudo se faz. E hoje, aqui com uma pequena falta por atraso do Sr. X, nós vamos falar hoje sobre uma coisa muito importante, é ou não é? É verdade, é verdade. E é um tema que está sempre muito na moda. Está sempre muito na moda isso. Has de reparar que há todo um nicho de pessoas que falam que é o que vamos falar hoje, que é dos objetivos para o ano que vem, e há todo um nicho de pessoas que fala sobre isso. Por acaso é muito curioso. É verdade. Portanto, 2020 parece que é assim aquele ponto de super viragem, não é? Exato. Que é aquela passagem de década Pois é. em que tudo pode acontecer, mas nós aqui, de uma forma muito rápida, queremos só partilhar com quem nos está a ouvir um bocado os nossos objetivos para 2020, não é? Portanto, temos muita coisa que pode vir a acontecer, não é? Temos talvez uma crise mundial, ou uma crise pelo menos nos mercados, que está prevista para acontecer para este ano, mas muito honestamente não parece que vai acontecer. Pronto, isto também pode estar dentro das nossas considerações, com certeza que é de estar na consideração, nem que seja só para aumentarmos o nosso capital. Exato. Mas de uma forma muito simples, pronto, queremos partilhar quais é que são os planos. Não sei se queres começar, se calhar Olha, posso passar a palavra. vou começar. São os meus anos, eu vou começar, mas vou começar por te fazer uma pergunta que é: qual é o teu objetivo principal para o ano que vem? Qual é o teu objetivo maioritário para 2020? Agora para... Assim fico sem jeito. Mas pronto, opá, nós já tínhamos falado sobre falarmos um bocado sobre isto e eu tive a pensar um bocado, aliás, eu como também sou deste mês, o meu aniversário também é deste mês e como já partilhei com vocês os dois, de certa forma o meu ano fiscal em termos de investimentos para 2020 já começou. Portanto, eu defini que o meu ano fiscal é de aniversário a aniversário. Portanto, já começou Uma boa dica para quem está a ouvir, porque é fácil controlar assim as coisas em vez de começar sempre em janeiro, como as dietas todas, que também só começam sempre no 1 de janeiro. É uma boa dica as pessoas dizerem: olha, ou seja, no meu aniversário anterior fiz isto, fiz esta promessa e agora estou aqui. É uma boa dica. Uma boa maneira de encarar as cenas. Pelo menos para mim ajuda-me porque eu como vejo os meus investimentos de semana a semana, é sempre bom começar e acabar mais ou menos na mesma altura. Exato. Tenho andado a pensar esta semana e tenho andado a fazer as minhas perspectivas para 2020 e tenho sempre comigo aquele meu Excel que basicamente calcula o meu tempo até à reforma.
que é Ótimo. exatamente para aquilo que aquilo serve. Aquilo serve precisamente para calcular o meu tempo até à reforma. É esse o título que Uh, tem, fecheiro, é esse. Tempo até à por, reforma. por acaso não, mas é uma boa dica. Por acaso é uma boa sugestão. É uma boa sugestão. Vou considerar mudar o nome do ficheiro. Ok. Porque na realidade o meu ficheiro, o nome dele é track. Mas Ok. não daquelas coisas que saem pelas partes de baixo das pessoas, mas Não, sim. não, exato. Não os incómodos, mas sim as partes boas da coisa. E, e pronto, eu comecei a fazer isto desde de dezembro do ano passado, e tinha perspectivado fazer uma certa quantia pelos meus investimentos, portanto tinha feito as contas e tinha previsto que iria fazer, acho que eram 560 euros num ano. Isto só dos investimentos. Consegui ultrapassar esse valor, pai, por 200 euros, portanto foram Boa. 700 e qualquer coisa, portanto estou muito contente com o resultado. E Isso é o agora 15º mês em Portugal. Pode ser um décimo é, quinto. pois pode. E eu por acaso fiquei muito contente, porque realmente é mais do que um ordenado, pá, isto é sem dúvida uma grande vitória. E entretanto, basicamente agora é continuar este jogo, não é? Que eu considero aquilo quase um jogo, é um desafio que é ultrapassar todos os anos aquilo que eu tenho previsto até chegar à idade da reforma. A parte boa é que o pequeno esforço que foi feito este ano, isto já agora fica um bocadinho de aviso ou um bocado de conselho, que é quanto mais cedo as coisas acontecerem, melhor. E eu digo porquê? Porque estes 200 euros que eu conseguia mais permitiram reduzir-me ao tempo até à reforma em um ano. É lá. Isso é Exatamente. imenso. Isso é imenso. E isto se o plano continuar. Portanto, os esforços iniciais são sempre os mais importantes, sejam eles Uhum. a poupar, sejam eles a investir, o que quer que seja. Os esforços os que são feitos mais cedo são os mais importantes. Uhum. Porque depois a coisa escala de uma forma, tens os juros compostos, tens vários fatores, depois ajudam a crescer a tua riqueza muito mais rapidamente Sim, para o sim, fim. há muita coisa que depois vai contribuir para isso. Exatamente. Uhum. Portanto, isto é uma parte, ou seja, um dos meus objetivos para 2020 é efetivamente ultrapassar aquilo que eu tenho previsto para fazer este ano, que são cerca de 800 e tal euros, ok? Pronto, e continuar a contribuir para os meus investimentos. Uhum. Não tenho previsto, ou pelo menos não quero diversificar as minhas fontes de investimento, portanto eu tenho dinheiro na Mintos, tenho dinheiro na Raise e tenho dinheiro em bolsa, e só se aparecer realmente qualquer coisa que me chama muita atenção é que pensarei ir para um quarto tipo de investimento. Pronto. Ok. A nível de valores ou a nível de frequência de investimentos e coisas assim do género, vou tentar continuar a fazer as compras de ações a nível mensal, mas se calhar para o ano 2020 vou tentar fazer um bocadinho menos do que eu tenho andado a fazer, ou seja, tenho andado a investir cerca de 150 euros por mês, vou passar a Ok. fazer só 100, mas vou pôr o restante dinheiro para ficar líquido, basicamente. Pronto. Ok. Com o fim de ficar mais atento às boas oportunidades, porque elas sem dúvida que vão aparecer, e se calhar pontualmente vou acabar por gastar mais do que aquele valor mensal. Ou seja, Ok. vou tentar manter um ritmo de investimento certinho, mas quando houver a oportunidade de investir mais a sério, faço isso. Pronto. Ok. Uh, sim, pá, e essencialmente é isto. Pronto, estes são os meus planos para. Ah, não, calma, não é essencialmente isto. Há aqui uma coisa que é muito importante que está nos meus objetivos. Pronto. Ok. Vou dar um contexto muito rápido. Eu sigo uns youtubers americanos que eles acabaram por se reformar aos 39 anos e eles vieram viver para Lisboa. Epá. Uh, Exatamente. E eu por acaso cruzo-me com eles praticamente todas as semanas na rua. O que é que eles sugeriram como um desafio para mais rapidamente aumentares a tua riqueza?
tentares de alguma forma, durante um ano, neste caso para o ano de 2020, aumentares o teu rendimento em 10%. Isto de coisas que tu possas fazer. Podes fazer bolos, podes fazer, sei lá, podes fazer arranjos de flores, podes ir cortar relva, podes ir, sei lá, Sim. fazer Uber Uhum. Eats, o que tu quiseres. Pronto. Mas o Uhum. desafio é criar uma forma de, no ano 2020, aumentar o rendimento em 10%. Pronto. Ok. E ainda estou a explorar umas hipóteses. Mas isto é um dos desafios que eu tenho para mim mesmo este ano. Isso é um desafio, diria eu, audaz. Eu espero que sim. Pode correr muito mal, mas pronto. É assim, perder ordenado não perdes, não é? À partida. Portanto, querer ganhar mais é sempre bom. E se isso é um side gig, como dizem alguns autores, eu também já vi isso em alguns livros. E alguns deles é os hábitos, um deles até era os hábitos dos milionários, assim é que era. E, e um deles, um dos conselhos que eles lá davam era exatamente arranjar um side gig ou um side hustle, como eles chamam. Exato. Portanto, qualquer coisa à parte, vender revistas. Por exemplo, tenho um exemplo claríssimo de uma pessoa que eu conheço, que é o senhorio da casa que eu arrendo. Ele, apesar de. Ele não é senhorio, na verdade, ele faz parte de uma agência dos tios. E os tios Ok. são os donos da casa, etc. Pronto, é a pessoa que está a cuidar da casa e é o representante do senhorio. Portanto, ele, apesar de ganhar já dinheiro, ou já bastante dinheiro com as rendas das casas, da família, etc., ele, durante a noite, vai fazer as rotas dos jornais. Ou seja, ele vai distribuir jornais para ganhar aquele extra. E eu achei isto super curioso, porque alguém que está no ramo imobiliário, que é uma coisa gigante aqui no Luxemburgo, ainda tem a vontade ou a necessidade, conforme se queira ver, de fazer uma rota de jornais, ou seja, ir distribuir jornais porta a porta ou às empresas ou ao que seja. E o objetivo, presumo eu, que seja esse mesmo. Isso é fantástico. Isso demonstra realmente uma vontade de fazer Sim, um bocadinho mais, não é? é porque ele uma vez, como é que foi? Eu estava a chegar a casa à 1h e qualquer coisa da manhã, porque fiquei a trabalhar até mais tarde, acho que era 1h30, e estava ele a sair. E eu assim, tu, mas eu chego agora à casa e tu estás a sair agora, vais para a festa? E ele, não, é que eu ando a distribuir jornais assim à noite. E foi aí que ele me contou então essa história. Foi aí que eu fiquei a saber disso, porque até aí pensava que pronto, a única atividade primária dele era mesmo só pronto, gerir as casas que tem a arrendar ou que os tios têm a arrendar. Pronto. E de Ah, facto eu achei. É uma das poucas histórias. É uma coisa muito simples, mas é muito motivador. portanto, aí temos um exemplo para quem nos está a ouvir. Uhum. Ah, pá, entregar jornais, por que não? É a Porque mesma coisa que ser padeiro, quase. pá, é como qualquer outra profissão que uma pessoa possa arranjar. Como uma pessoa ir fazer limpezas a prédios ou a escritórios ou a qualquer coisa depois da hora de trabalho. Se uma pessoa tem a oportunidade e tem tempo e tem disponibilidade, por que não? É um trabalho como outro qualquer e tudo o que contribua para o nosso objetivo final, tudo vale. É verdade. Não E também roubem tens outras bancos. coisas. Se calhar não é Sim, bem exatamente. aceito. Roubar bancos não, não trafiquem droga. Só espero bem não estarmos a dar ideias a ninguém. Mas pronto, Exato. não façam isso, pessoal. Exato, não façam, isso é mau. Isto é a ideia base. O disclaimer do WXZ Invest é: nós não aprovamos esse tipo de comportamentos. Exato, exato, Pronto, fica já aqui o PSA, como eles dizem nos Estados Unidos. exato. Então, e senhor aniversariante, quais são para si os seus grandes objetivos para 2020? Aqui, para o G, passa maioritariamente por adquirir uma casa aqui no Luxemburgo. Esse é que é o grande, grande objetivo. Já é uma grande tarefa. Já é uma tarefa quase titânica.
uma vez que tanto eu como aquilo que eu apelidei a senhora W, não temos cá a família, não temos cá ninguém, portanto estamos sozinhos, portanto não temos ninguém em quem nos amparar, nem cunhados, nem tios, nem primos, como a maior parte das pessoas tem aqui, e portanto isto vai ter que ser uma luta única e exclusivamente nossa. Portanto, vai ter que ser uma luta nossa, uma vitória, como eu não duvido que seja, vai ser uma vitória nossa, de alguma maneira, e há de ser com muito custo, muito trabalho, muita pesquisa, e esse é o maior objetivo que eu tenho para este ano. Ok. Maioritariamente é comprar uma casa, não preciso de nada muito grande, portanto uma casa simples, um T1, é só para nós, em uns 60 metros quadrados ou sei lá, uns 55, algo nesses valores. A que nós temos agora é de 65 e é perfeita, está ótimo. E portanto Ok. seria algo assim nesse género, sim. E consideras isso um investimento ou acaba por ser mais um passo na tua vida? Vá, um passo importante a nível pessoal, mas se calhar com algum peso a nível de investimento, já a considerar Sim, que estás a criar, neste caso, valor, não é? sim, é uma boa pergunta, porque eu encaro isto como uma situação mista. Portanto, é uma vitória pessoal, ou seja, eu comprando uma casa é uma vitória pessoal e é um primeiro passo no caminho do investimento imobiliário que eu falei que queria debruçar-me mais. Portanto, uma vitória pessoal porque não quero continuar a pagar rendas para que alguém concretize, ou seja, para que alguém caminhe no mesmo caminho que eu quero, portanto, alguém enriquecer com rendas e etc. no ramo imobiliário, e também por ter uma casa que possa chamar minha. E é o primeiro passo no imobiliário porque o Luxemburgo é um dos maiores mercados do Luxemburgo. É algo que tem estado em grande evidência nos últimos anos e vai continuar a estar, segundo alguns estudos, nos próximos 10 anos. E se as minhas contas baterem certo em termos de preço de evolução de casas e em termos de valorização de imóveis e de terreno, isto é uma oportunidade ótima para ganhar algum valor, para fazer chamemos-lhe fazer alguma riqueza, não ficar rico, mas fazer riqueza, porque uma pessoa Olha, boa. tendo uma casa, Gosto desse termo. Gosto muito dessa expressão. Gosto dessa expressão. Acho que sim, aplica-se muito bem. uma pessoa não fica rico, mas faz riqueza, porque a partir do momento em que tu compraste uma casa é sempre tua. Ou seja, mesmo que não seja por mais nada, tens uma casa. Portanto, quanto muito podes vendê-la, nunca vais perder o dinheiro das rendas. É uma coisa que valoriza sempre, mais ou menos. Mas eu nunca ouvi uma história, se calhar até pode haver, mas eu nunca ouvi uma história de alguém que comprasse uma casa por 50 mil euros e só a vendesse por 40, a não ser que tivesse acontecido algum desastre natural ou alguma coisa, mas nunca ouvi uma história de uma casa desvalorizar. Portanto, Sim, de uma forma geral, se tu vires num horizonte superior a 10 anos, tu tens sempre uma valorização. Depois é só uma questão de ver se isso bate certo com a inflação ou não. Mas, de qualquer das formas, uma das coisas que eu acho que, já agora se me permites, uma coisa que eu acho que vai ser mais útil para ti no meio disto tudo, vai ser tu passares pelo processo e aprenderes os passos que levam para tu teres esse bem. Portanto, vais sentir as dificuldades, vais ter que pagar coisas, vais ter que ver o preço das coisas, vais ter que comparar valores, taxas, essas coisas todas, e acho que isso traz muita aprendizagem. sim, sem dúvida, sem dúvida. Não há melhor maneira de aprender do que dando cabeçadas. E é o que eu vou fazer agora, é dar cabeçadas em todos os bancos, comparar Quer taxas. dizer, quer dizer, à parte aqui, quer dizer, nós estávamos a dizer, não roubem bancos. E tu estás a dizer que vais andar às cabeçadas com os bancos todos. Mas não Eu, vou, não vou dar cabeçadas nos bancos todos, vou andar à cabeçada com os bancos, é diferente. isso é Mas uma sim, forma de mas violência. assim, pois é, ainda assim envolve uma cabeça contra outra cabeça, portanto que não é agradável em cenário nenhum.
Pronto, mas sim, tens toda a razão. Isso é uma boa forma de uma pessoa aprender, de começar a ver as coisas a desenrolarem-se e a saber o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, o que é que deveria não ter feito ou o que é que fez bem. E pronto, se bem que fazendo um à parte, ou digamos que vá um disclaimer, para quem leu o meu post da terça-feira passada, eu, fazendo um disclaimer, e para quem viu o meu post da terça-feira passada, o Luxemburgo é um sítio que, como é que eu ia dizer, é dos melhores para aprender, porque pode ser ou não relativamente fácil comprar uma casa devido às ajudas do Estado, mas não se ganha tanto calo, digamos assim, em termos de taxas de juro, em termos de comissões a pagar, em termos de notariado, em termos de não sei quê. Para quem não viu o post, eu digo que o Luxemburgo tem uma série de ajudas para quem compra casa, especialmente se for para uma casa, se for para uma pessoa que compra casa pela primeira vez. Portanto, o Luxemburgo, o governo, no caso de ser uma casa que um casal compre pela primeira vez, o Luxemburgo oferece as despesas, por exemplo, do notário, que são, num caso normal, são à volta de 6.000 euros, e que se for um casal a comprar uma casa em conjunto passa para 100. Pronto, e tudo isso é participado pelo governo do Luxemburgo. Portanto, há aqui uma série de condicionantes que se calhar, por exemplo, em Portugal nós iríamos encontrar e no Luxemburgo isso não acontece. Pronto, mas em todo o caso, pedir um empréstimo ao banco, comparar as taxas, ir à procura de casa, saber o que procurar, é logo um passo na direção certa, na minha opinião. É verdade, e depois também acabas por ver as zonas, acabas por ver áreas, acabas por comparar preços, comparar acabamentos, sei lá, acessos, e isso tudo é o que traz mais valor ou não ao teu imóvel, não é? Imagina projetos que possam vir a acontecer na zona onde tu vais comprar a casa. Imagina que tu compras um apartamento num sítio em que ele tem lá um descampadozito e tu sabes que daqui a, sei lá, uns meses eles vão começar a fazer lá um jardim. Pumba, é logo um excelente sítio para comprar casa. Pois é verdade, é um facto, é um facto. Portanto, eu Uh, espero ter-te dado algumas ideias. sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. É sempre bom falar sobre estas coisas porque várias pessoas têm várias perspectivas e isto é que assim uma pessoa também vai aprendendo e isto é que é entreajuda, porque é pena o X, por exemplo, não estar cá hoje, porque ele, já tendo comprado duas casas, ele próprio poderia dar-me algumas indicações, não é? Hum, sobre o que fazer, o que não fazer, com quem falar, o que dizer, às vezes também é importante. Portanto, é pena ele não estar aqui hoje, mas pronto, em todo o caso, uh, temos nós, temos nós o privilégio de ter essa conversa. Pronto. Pronto, e em termos de como é que pensas terminar o ano 2020? Assim, já assim, ou seja, como é que tu imaginas que será o teu mês de dezembro de 2020? Grande pergunta, grande pergunta. Agora fui eu que fui apanhado no pé de apoio. Um, eu vou fazer aqui uma abordagem um bocado mais larga, mas depois vai fazer sentido. Eu costumo ver também alguns vídeos ou seguir algumas pessoas no YouTube. Eles não são youtubers, mas são tipo como é que é? Não. Como é que se diz? Motivational speakers. Sim, são oradores motivacionais, assim é que é. Portanto, eu costumo seguir alguns oradores motivacionais. E numa das campanhas que um deles fez, porque aquilo normalmente é feito por temas, e num dos temas, ou seja, um dos temas vale uma campanha. E uma das campanhas que um desses oradores fez, ele apela a que as pessoas se imaginem, se projetem no futuro como aquilo que querem ser. Portanto,
eles propõem às pessoas, as pessoas fecharem os olhos e imaginarem-se daqui a um ano, por exemplo, na faculdade, ou dentro da sua casa, ou com algumas ações e com alguns investimentos, ou com os empréstimos pagos, ou não sei o quê. Essa estratégia resultou imenso comigo em 2019, porque eu imaginei que durante o ano 2019 iria pagar as minhas dívidas, iria conseguir poupar dinheiro e ainda fazer investimentos e ter algum dinheiro no bolso. E foi o que aconteceu. Para 2020 vou tentar fazer exatamente o mesmo, mas com a casa. Imagino-me viver dentro de uma casa que é minha, no Luxemburgo, e se não puder ser num carro melhor do que o que tenho agora, este também estará bom. Portanto, é uma win-win. Portanto, assim, não tenho que gastar dinheiro num carro, ou este não se avaria. São as duas hipóteses que tenho. Esperemos bem que não tenhas que comprar um carro novo. Por favor, não gastes dinheiro em carros. Não, é isso. A minha esperança também é essa, é que este vá durando. Mas a inspeção em março é que há de ditar o futuro disso. Ok. Portanto, agora, assim de repente, X chegou. Olá, Portanto, pessoas. olá. Estás atrasado, pá. O que é que aconteceu? Isto foi aqui um problema com os fusos horários. Que, pronto, como vocês já sabem, pensei que fosse 7h30 horário daqui e não 7h30 horário dali. Exato. Ali. São os fusos horários que coisa, mergulham. Porque banheiras. Banheiras. É isso. Pronto, mas olha, vamos fazer um enquadramento e incluímos agora o X na conversa e agora bombardeamos-lo os dois com perguntas que é para ele ter que se safar, para ele tirar o pé do limão. É Ui, isso mesmo. Estás Pronto, preparado? vamos nós a isso. estávamos aqui só a fazer uma conversa informal, uma vez que era um diálogo, era só uma pequena conversa entre duas pessoas, assim informal, mas pode continuar a ser, neste caso, a três. Pronto. O tema é 2020. O que é que nós vamos planear e o que é que nós queremos fazer no próximo ano, no ano vindouro. Quer dizer, tens alguma pergunta aí na manga Não, ninja? é exatamente isto. Portanto, tu já sabes disto, portanto, nada disto é novidade sobre este tema, apesar de ter sido só por uma troca de mensagens. Mas a questão é mesmo essa. O que é que tu tens planeado para 2020? Opa, essa pergunta é muito complicada. Não é muito complicada. Estamos a falar de dinheiro, ok? Estamos a falar de Sim, dinheiro. sim. Não tenho planos traçados ao milímetro, mas tenho algumas coisas que eu gostava de investir, digamos assim. Conta-nos. Portanto, olha, uma das coisas era pronto, quero aumentar as minhas contribuições aqui nos investimentos em Inglaterra, naquele fundo, o How to Own the World, que basicamente investe em tudo e mais alguma coisa, em todos os mercados, todos os tipos de ativo e tudo mais. Vou manter o investimento que estou a fazer nesse, portanto é manter o investimento atual, mas quero meter na minha conta de investimento um bocadinho mais, que eu, fora isso, estava a meter 50 libras, que é um valor muito pequenino, e queria aumentar idealmente para as 200, não sei se será possível, mas é um número que eu estou a ambicionar para ter um bocadinho mais de capital disponível para, provavelmente, para estar a investir todos os meses, sejam as 100, sejam as 200, na empresa que eu achar que quero investir na altura. Um bocadinho por influência de Z e porque já de facto é uma grande ideia, os investimentos, as empresas que pagam dividendos, é uma coisa que de facto tem que acontecer, pelo menos quero experimentar. Eu não sei, talvez por ser um número
um valor psicológico dos 1000. Eu já fiz investimentos anteriores assim, que todos os meses investi um bocadinho, e assim que chegava ao valor de 1000 euros investidos, não é quanto a ação ou o investimento que for estiver a valer, 1000 euros investidos numa coisa, passa então para outra, para tentar diversificar um bocadinho, mas também para não ter 50 mil investimentos de 3,5 euros cada um. Ok, parece-me uma boa estratégia. Por Inglaterra acho que estamos mais ou menos despachados, portanto não há muito mais a fazer. Há uma coisa que vocês estavam a falar, eu planei não comprar um carro, portanto espero bem que os meus planos corram bem nesse sentido. Nice choice, my friend. Eu preciso muito de um carro, mas como já tenho estou muito bem. Depois a wife é que tem umas opiniões um bocado dispares das minhas, mas pronto, isso é outra conversa e não vamos abordar aqui. Sim. Mas pronto, os planos são mesmo estes. Espero bem que ela não esteja a ouvir. Depois por Portugal, com o bocadinho, com as minhas migalhinhas que eu vou fazendo das minhas casotas que eu lá tenho a render um bocadinho, queria continuar a milhar um bocadinho de euros, quem sabe para o investimento imobiliário, quem sabe para uma ação gostosa que surja de repente e eu diga, oh meu Deus, eu não posso perder esta oportunidade. Só uma gostosa, não pode ser uma ação, por exemplo, espetacular? Não, isso não me atraem. Pronto. Se calhar é esse o meu problema, é que eu às vezes também tento ver as espetaculares e se calhar é isso. Pois, se calhar é. Outra coisa, o meu, como vocês possivelmente já saberão, invisto todos os meses no PPR, no Alves Ribeiro, que não quero deixar de lá investir, porque acho que é uma coisa porreira, pá. Mas acho que vou reduzir um bocadinho o montante. Basicamente, os meus rendimentos não aumentaram este ano. E este ano não vai ser este ano 2020 não vai ser tão excitante como foram os 2-3 anos passados, porque eu felizmente poupei muito durante a minha vida e tinha muito capital mal alocado. E os últimos 2-3 anos, seja por casa, seja por investimento, agora este ano muito mais focado no investimento em bolsa, foram anos de muita aventura a meter o dinheiro que eu tinha poupado, vamos dizer, a trabalhar para mim, em produtos que eu acho que são vantajosos e esperemos que esteja certo. Claro que estas coisas todas podem mudar, mas é muito mais fácil tirar, 5.000 euros que nós tínhamos num depósito a prazo a pagar-nos 0,35% ao ano, para qualquer coisa que mesmo que tu metas debaixo do colchão se calhar ainda consegues ganhar mais. Sim. Se calhar não, vocês percebem a ideia. Sim. Portanto, o dinheiro mal alocado, pelo menos, na minha opinião atual, se calhar daqui a 5 anos olho para trás e penso, fui muito burro, tenho que tirar o dinheiro daqui e pôr ali. Mas nos dias de hoje, como eu estou a pensar, eu acho que o dinheiro está onde eu quero que ele esteja. Muitas opções foram consideradas e acabou por ir para onde foi. Antes, não sei como é que isto se joga, o dinheiro no banco é que é. Vamos procurar uma que nos dê 0,34 em vez de 0,35 ou vice-versa, para uma pessoa ter um bocadinho melhores rendimentos. Agora o dinheiro já está colocado, portanto, investimentos futuros, salvo surja qualquer coisa esquisita que eu vá vender alguns dos investimentos que tenha. Claro que pode sempre acontecer, mas não dá bem para planear. Os investimentos serão do ordenado, não é? Acho que são mais ou menos esses os planos. Não sei se tem Portanto, 2019 foi uma bandalheira de experimentação. Basicamente foi uma promiscuidade financeira. Sem qualquer tipo de dúvida. E vamos continuar, só que em doses mais pequeninas. Mas mais regulares. E pronto, para já acho que a nossa conversa fica por aqui.
E pronto, caso quem nos está a ouvir tenha alguma ideia e queira partilhar connosco também os seus objetivos para 2020 e como pretende atingir, ou ideias para atingir certos e determinados objetivos que tanto eu, como W, como X falámos, podem dar a vossa opinião, sem problema. Portanto, os comentários aqui em baixo estão disponíveis para toda a gente escrever, bem ou mal. Mas interagem. Devem fazê-lo, porque o vosso feedback é a nossa motivação. Opa, que frase tão gira. Não é? Com Fica cada um mesmo. gajo. O vosso feedback é a nossa motivação. Olha que Não é muito giro, é muito inspirado esta frase. muito bem pensado, muito giro, gostei muito. Não é? Parece que foi outra pessoa Está a muito inventar linda. e tudo. Sim. Epá, sim, mas pronto, isto foi que eu roubei um gajo, ouvi uma vez. Mas não faz mal, que ele não se importa. Não, isto ninguém se importa de nada. Isto é tudo à grande. Mas olha, uma coisa que eu queria frisar aqui, que eu sempre que sai o nosso podcast, não é? Eu estou sempre a participar, mas sempre que sai o podcast eu gosto muito de ouvir a conversa. Mas este aqui vai ser ainda mais excitante porque eu não fiz parte em metade da conversa. Portanto, isto vai ser novo para mim. Eu sou. E isto pode sair no podcast, porque eu acho que isto é giro, não é? Porque eu sempre fui, participante e espectador, e nesta parte vou ser maioritariamente espectador. E eu, como espectador, honestamente estou entusiasmado por saber o que é que vocês disseram. Portanto, Então, vou-me olha, aguentar e em off não vos vou perguntar o que é que vocês disseram. Olha, podes, agora que ninguém nos está a ouvir, diz lá. podes pegar nessa deixa e seres tu o primeiro a comentar. Pumba. Pumba, Inicia é isso mesmo. Pumba. Então, lá que já almoçaste. a gente... Oh, mas como é que é? O outro. Escusavas de ouvir esta. Por acaso podes interagir connosco nos comentários. Certo. Pá, gostei muito da vossa conversa e depois aparecia meio. Foi muito lindo. Malditos fusos horários, pá. Temos que ir todos viver para a mesma time zone. Eu gostei, foi uma coisa. Só eu é que estou aqui a destoar, não é? É verdade, eu não queria dizer nada, mas sim. Então, ficam aqui as nossas despedidas. Muito obrigado por terem ouvido, por estarem aí desse lado. Um bom ano a Podem-nos... todos. Oi? E um Feliz Natal. Antes de mais. Exatamente. Um Feliz Natal, um bom Ano Novo. E parabéns ao W, que o W faz anos. Parabéns ao W. Era disparar bons natais e bom ano novo para toda a gente. Era o que eu estava a fazer com os dedos. Pistolas com os dedos e disparava. Bom Natal, bom Natal, bom Natal. Epá, olha, ainda bem que eu não tenho que cortar isso das imagens. Pronto, ainda bem que isto não é filmado. Assim não tenho que editar isso. Epá, mas isto era giro. Quer dizer, bom Natal, toma, já foste. Obrigado pessoal, já sabem, podem nos seguir em wxzinvest.com, sigam-nos também no Facebook, portanto também podem ver aqui nos links em baixo, tanto para o blog como para o nosso Facebook. Pronto, e caso não ouçam mais nada de nós até ao final do ano, pá, umas boas entradas e que tenham um excelente ano de 2020. Exatamente, um feliz ano novo. Inspirem-se nas nossas metas para 2020 e tracem vocês também as vossas próprias metas e entrem com o pé direito no novo ano. Esperemos que essas resoluções de novo ano que passem um bocadinho por um bocadinho mais de poupança e um bocadinho de investimento, se não for pedir muito. Exato. Bem dito. Até à próxima, pessoal.